Olá, eu vou estar falando sobre possíveis mutações genéticas do SARS-CoV-2. Então, desde fevereiro deste ano, os pesquisadores do mundo todo, eles vêm investigando mais a fundo uma das muitas mutações do SARS-CoV-2, o vírus que causa o Covid-19. O vírus com essa mutação, que foi chamada de D614G, chamou mais atenção do que os outros, porque aparentemente se espalhava tanto quanto a primeira versão do coronavírus, especialmente naquelas regiões que experimentavam a chamada segunda onda de contaminação. Nos meses seguinte, constatou-se que essa nova versão era, na verdade, ainda mais transmissível, o que de pronto causou uma certa preocupação entre todos, né? Será que vai ter mais mortes? Essa foi a pergunta. Então, o artigo que os pesquisadores publicaram na revista The Lancet, no final de agosto, veio acalmar um pouco a comunidade científica e, é claro, também a população. Apesar de ser mais transmissível e, portanto, ter potencial de atingir muito mais pessoas, o vírus mutante parece ser menos agressivo e letal. E a explicação é uma velha conhecida dos pesquisadores, que é uma questão de evolução. Porque, assim, para o vírus também é vantajoso ser menos agressivos com o hospedeiro, para conseguir permanecer mais tempo com proteção e alimento no corpo humano sem causar a morte do infectado. Então, além disso, ainda, os estudos que estão publicando ali em Singapura, Universidade Nacional, o desenvolvimento, ele continua sendo eficaz das vacinas, já que o mutante, ele afeta o elo do peplômero. O elo do peplômero é aquelas pontinhas da superfície do vírus. E não necessariamente o reconhecimento da proteína por parte do sistema imunológico, o que seria preparado pela vacina. Então, a gente sabe e fica meio difícil entender nesses termos. Então, trocando em miúdos, o vírus analisado pelos pesquisadores de Singapura, ele sofreu uma mutação conhecida como deleção, ou seja, ele perdeu 382 nucleotídeos. Então, a deleção é apenas um dos tipos de mutação possíveis em DNA ou RNA. E considerando que a biologia molecular e a genética são uma das áreas preferidas ali dos pesquisadores, de estar ali fazendo essa investigação a fundo, eu vou estar explicando como que funciona, O que acontece antes da mutação dos vírus? Então, basicamente, a mutação, elas são as mudanças que acontecem no material genético dos seres vivos, conhecido também como genoma. Então, durante seus processos de multiplicação ou durante a síntese proteica, a mutação, elas são diretamente ligadas ao que chamamos de variabilidade genética, que permite aos indivíduos se adaptarem aos novos meios, que ao longo prazo faz com que alguns indivíduos estejam mais aptos a sobreviver no processo de seleção natural. E em outros casos, porém, a mutação pode gerar problemas que inviabilizam até a vida de um indivíduo. Então, a mutação ela pode acontecer tanto em nível molecular, em nível cromossômico ou em nível genômico. Então, quando essas alterações elas não são corrigidas antes de o material genético se replicar, é originada uma nova molécula, já com a mutação, e daí em diante todos os novos seres. Nesse caso, todos os novos vírus terão essa alteração genética.